Bom, o Tribunal de Contas, ele é um órgão de controle externo do Poder Executivo. O que seria o controle externo? Ele fiscaliza as contas da Prefeitura, né, através de processo, né, de fiscalização. Ele vai e fiscaliza as contas, os contratos, as licitações da Prefeitura de São Paulo. E a Escola de Contas é um departamento do tribunal, ela pertence ao Tribunal de Contas, e ela ensina a fazer certo. Quer dizer, o tribunal fiscaliza o que está errado, o que a Prefeitura fez de errado, e a Escola de Contas ensina como deve fazer certo. Tá? Então, é um braço, vamos dizer assim, é um braço educativo do Tribunal de Contas. Ok? Tá dando um pouquinho de barulho? Está estourando um pouquinho ou não? Está ouvindo bem? Tá. Então, esse trabalho que foi feito é o seguinte, foi feito um levantamento, o doutor Eurípides que me solicitou, foi feito um levantamento de todos os processos julgados do Tribunal de Contas dos últimos 3 anos, ou seja, 2010, 2009, 10 e 11. Não, desculpa, 10, 11 e 12. Tá? Foram centenas de processos do tribunal que foram julgados pelos conselheiros do tribunal, e esses processos julgados irregulares. O que foi feito nesse trabalho? A gente dividiu o tipo de irregularidade por área de estudo. Então, a gente dividiu ele em área financeira, gestão de contratos, licitações e gestão administrativa. Então, dividimos as irregularidades encontradas nos processos julgados do Tribunal de Contas nessas 5 áreas. Com que objetivo? Primeiro, mapear qual o tipo de irregularidade e a maior atuação, a maior abrangência dela, onde é que ela se encontra mais. Né? E segundo, depois de feito isso, nortear os cursos da Escola de Contas. Né? Então a gente sabe onde a Prefeitura está errando mais para poder focar os cursos da escola nessa direção. Ok? Esse é um breve apanhado aí de como foi feito o trabalho. Então vamos lá. O objetivo é o estudo estatístico quantitativo e qualitativo da totalidade dos processos do TCM julgados com anomalias ou irregularidades no triênio 10, 11 e 12, 2010, 2011 e 2012. Os dados. De onde foi extraído os dados para fazer esse estudo? Relação de 100% dos TC julgados. O que é o TC? É o processo administrativo que o Tribunal de Contas faz para autuar um processo da Prefeitura. É o TC de Tribunal de Contas. Tá? Então, 100% dos TC julgados com anomalias ou irregularidades nesse triênio. A fonte de dados foi a jurisprudência do Tribunal de Contas do município. Eles têm um departamento lá que cataloga esse tipo de irregularidade por processo. Outra fonte de dados foi o site do Tribunal de Contas. No site do Tribunal de Contas tem toda a relação dos processos julgados com os acórdãos. Então foi lido os acórdãos de todos esses processos, desses 3 anos, e os processos só julgados irregulares, né? E foi diagnosticado através desses acordos o tipo de irregularidade que acontecia no processo. Então, as 2 fontes de dados, fontes do próprio tribunal, jurisprudência e o site do tribunal onde estão os acórdãos. Metodologia do trabalho. Foi feito o levantamento dos processos julgados irregulares, a divisão das anomalias em 5 áreas de estudo, que é financeira orçamentária, gestão administrativa, gestão de contratos, licitações e outros. Feita essa divisão por área, foi feito o cômputo dessas anomalias por área. A gente fez o cômputo geral e proporcional. E por último, cômputo das anomalias e irregularidades por área de estudo e por órgão da Prefeitura, ou seja, a gente concentrou também por órgão. Significa o quê? Secretaria, por exemplo, de obras. Eu fiquei sabendo que tipo de anomalia que existe na Secretaria de Obras
dentro desse universo de processos julgados. Então a gente dividiu. Primeiro a gente fez um estudo quantitativo e qualitativo geral, depois um estudo quantitativo e qualitativo por órgão da prefeitura, ou seja, por secretaria e por empresa da prefeitura. Isso aqui a gente vai apresentar os dados daqui a pouco. Objetivos: verificar em quais áreas de estudo ocorre o maior número de irregularidades, verificar a distribuição dessas irregularidades por órgão da prefeitura, verificar quais os órgãos da prefeitura apresentam os maiores problemas, né, e propor soluções customizadas. Por exemplo, se a gente descobre que a Secretaria de Saúde está com problema na área de licitação, a gente vai propor uma solução customizada para a Secretaria de Saúde, para ela não acontecer mais esses erros que tá ocorrendo lá dentro. E verificar as anomalias apontadas para subsidiar o planejamento da escola. Como eu falei para vocês, o objetivo da escola é ensinar a fazer certo. Então a gente identifica a irregularidade, vê onde é que ela se encontra e vamos ensinar a fazer certo. Então, através desse trabalho aqui, a gente consegue mapear o tipo de irregularidade, a quantidade delas, para poder orientar o quê? Os cursos da escola que vão atender os servidores municipais. Os servidores municipais fazem esse curso na escola gratuitamente e aprendem a fazer certo, não cometer mais o tipo de erro que foi apontado. Está claro por enquanto, pessoal? Tudo tranquilo? Os resultados são duas tabelas aí que eu vou mostrar para vocês. A primeira dela, eu estou pegando só um pedaço da planilha. Deixa eu ver se eu consigo uma setinha aqui. Eu teria aqui vocês conseguem ver aqui? Ó? Tem a coluna aqui dos TCs, que seria o número dos processos, o órgão da prefeitura, e aqui o apontamento por área. Teria aqui a financeira, a gestão administrativa, a gestão de contratos e licitações. A quinta área é outros aqui, mas praticamente não deu irregularidade nenhuma nessa área. Então a gente teria aqui os apontamentos das irregularidades, e depois essas irregularidades elas foram totalizadas no final. Então esse aqui é um pedaço da planilha só, a planilha tem mais de 500 linhas, tá? Então só mostrei um pedacinho para mostrar como que a gente fez isso aí. Uma outra planilha que é o resultado do trabalho, eu tenho aqui a segmentação por órgão da prefeitura, por exemplo, aqui a Secretaria de Cultura, o número de irregularidades que aconteceram na Secretaria de Cultura e a divisão dessas irregularidades nas 4 áreas aqui de estudo. Por exemplo, a Secretaria de Cultura teve 18 irregularidades, teve um problema na área financeira, um problema na área administrativa, aqui, não estou enxergando direito, aqui está tão pequeno. Teve 2 na área financeira, 3 na área administrativa, 1 na de contratos e 6 nas licitações e 4 em outros. Um total de 18. Pegar, por exemplo, aqui, Secretaria de Educação, 14 problemas, não teve nada na área financeira, 6 na área administrativa, gestão de contratos 3 e 7 na área de licitações. E assim foi feito secretaria por secretaria, órgão público por órgão público. O resultado da análise foi o seguinte: a área financeira e orçamentária, nós tivemos 8,18% dos problemas. Na gestão administrativa, 20,8% dos problemas. Gestão de contratos, 37,17% das irregularidades nessa área. Licitações, 32,34%. E outros foi 1,49%. Praticamente desprezível, foram alguns casos pontuais que não se encaixam em nenhum desses 4 aí. Então, onde a gente pode ver aqui, um grande problema desses contratos, né, da prefeitura, gestão de contratos e licitações. Então, se pegar gestão de contratos e licitações, nós temos 70% das ocorrências, das anomalias e irregularidades dos processos julgados da Prefeitura de São Paulo. Por que isso? Porque a Escola de Contas, no começo da sua existência, ela deu muito ênfase na área financeira. Então você pode ver que o índice aqui da área financeira é pequeno. Por quê? Porque tinha muito funcionário treinado. Apesar de existir essas soluções de descontinuidade, muda o governo,
né, uma parte dos funcionários sai, vem uma outra, tal, mas fica os funcionários da base técnica, né, que permanecem. Então, o treinamento aqui na área financeira, onde a escola se concentrou no início da sua fundação, surtiu efeito, né, no próprio resultado aqui. Tivemos um baixo índice de problemas na área financeira. Depois nós vamos discorrer sobre os principais tipos de irregularidades que foram encontradas também. Tá? Fazendo aqui o famoso gráfico de pizza, né, a gente consegue ver aqui, aqui a área de licitação, a área de contrato, ela representa aqui 70% da nossa circunferência aí, certo? Então a análise que eu acabei de falar para vocês, 70% das irregularidades apontadas estão na área de gestão de contratos e licitações, 29% das irregularidades estão nas áreas financeira, orçamentária e administrativa. Agora vamos passar aqui nas principais anomalias que a gente conseguiu captar, né, nesse estudo. Tá? Por exemplo, na área financeira, nota de empenho insuficiente em relação ao valor a ser pago no contrato. Todo mundo sabe o que é nota de empenho aqui? Não? Todo mundo tem essa noção? Nota de empenho é uma reserva financeira que é feita para se fazer um contrato. E toda vez que a gente vai assinar um contrato com uma determinada empresa, a gente precisa ter o dinheiro para pagar esse contrato. Então a gente faz uma nota de empenho, ou seja, garante para a empresa que está assinando o contrato que ela vai receber o dinheiro, que esse dinheiro já está disponível, já está reservado. Então, isso que é o conceito de nota de empenho. Então o que acontece aqui? Um problema, nota de empenho insuficiente em relação ao valor a ser pago, ou seja, tinha que reservar, vamos dizer, 10 para um contrato que valia 10, foi reservado 8. Tá? Então isso aí é uma irregularidade. Eu tenho que reservar exatamente o valor que eu vou gastar. Nota de empenho, aqui o segundo aqui. Nota de empenho emitida posteriormente à assinatura do contrato. Também é uma irregularidade. Eu tenho que emitir a nota de empenho antes da assinatura do contrato, senão ele não é garantia. Eu garanto que vou ter o dinheiro e a partir daí eu assino o contrato. Tá? Então, essa irregularidade foi bastante encontrada também. Terceiro aqui. Nota de empenho emitida antes da autorização formal do ordenador de despesa. Para se emitir uma nota de empenho, o ordenador de despesa, normalmente, ou o secretário ou o chefe de gabinete, precisa dar uma autorização. Então, acontece que essa nota de empenho foi emitida primeiro e depois foi assinada a autorização. Então, também é um erro de procedimento processual, vamos dizer assim, né? O processo ele tem que seguir um determinado rito, uma determinada sequência, foi pulada aí uma sequência. E o tribunal não perdoa esse tipo de coisa. Dotação orçamentária utilizada de forma inadequada, ou seja, para eu executar uma despesa, eu preciso ter esse recurso numa determinada dotação orçamentária. Quer dizer, se eu tenho uma dotação orçamentária para obras e tenho uma outra para serviço, eu não posso gastar o dinheiro de obras em serviço. Uma dotação para material de consumo, por exemplo, eu não posso pagar com esse dinheiro, pagar a obra. Cada dinheiro, né, cada recurso, ele tem que estar numa dotação orçamentária definida. Então o que acontecia isso aqui? O cara pagava uma despesa, tá, com uma dotação que não era apropriada. E o tribunal cai de pau mesmo. Falta de previsão orçamentária para edital de licitação ou contrato. Da mesma forma que eu preciso do empenho, né, do recurso para poder assinar um contrato, eu também preciso do recurso para fazer o edital. Eu vou fazer um edital de uma obra de 100 milhões. Eu preciso ter previamente esse recurso já disponibilizado. Falta de comprovação de saldo de recurso financeiro. Isso aqui é um erro muito comum que acontece, que as pessoas pensam que basta ter orçamento. Qual que é a diferença entre o orçamento e o financeiro? O orçamentário e o financeiro. O orçamentário é a previsão de despesa. Então eu acho que eu vou gastar 100 naquela obra, né? E o financeiro? O financeiro realmente é o caixa, aquilo que entra através da arrecadação do município. Pode ser que não entre durante o ano 100 para fazer a obra. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho a disponibilidade orçamentária, quer dizer, eu tenho o 100 no meu orçamento, só que eu não tenho o dinheiro no caixa. Então, eu posso fazer essa obra ou não? Não posso.
O que eu preciso ter? Eu preciso ter o financeiro e o orçamentário. Eu preciso ter os dois. Então, às vezes eu tenho um, e às vezes eu tenho outro, e às vezes eu tenho os dois. Eu preciso ter os dois. No caso aqui, essa irregularidade aqui, faltava a comprovação de que eu tinha o financeiro. Nesse contrato analisado, ele tinha o orçamentário, mas não tinha o financeiro. Ok? Então, esses foram os principais problemas que a gente encontrou na área financeira. Na área administrativa, falta de autuação de processo administrativo. Isso aqui é o beabá, é o básico, né? Toda vez que a gente vai fazer um procedimento administrativo, a gente precisa autuar um processo administrativo. Para comprar um bem, para fazer uma licitação, para assinar um contrato, você precisa estar isso documentado dentro de um processo. Então, o que acontecia nesse caso aqui, que foi feito ou uma compra, ou um contrato, alguma coisa, sem autuar o processo. Então, isso aqui é um erro crasso do início do procedimento, vamos falar assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é autuar um processo. E nesse caso aqui não foi feito isso. Segundo problema aqui, muito encontrado, publicações extemporâneas de notas de empenho, contratos e editais de licitação. Toda vez que eu faço emito uma nota de empenho, que é aquela reserva do dinheiro, toda vez que eu assino um edital de licitação e toda vez que eu assino um contrato, isso aí precisa estar publicado aonde? No Diário Oficial do Município. Tá? No caso, se for, por exemplo, da União, o Diário Oficial da União. Né? Então, tem um prazo legal para você fazer essa publicação. Então, o que acontecia muito, fazia-se a nota de empenho, assinava-se o contrato e fazia-se o edital, e não se publicava, não fazia publicidade no Diário Oficial, respectivo aí do município. Então, isso aí também é problema. Ausência de publicação de editais em jornais de grande circulação. Toda vez que a gente faz um edital, principalmente de obra, de valores vultosos, além da publicação do Diário Oficial, você precisa publicar no jornal de grande circulação, tipo Estadão, Folha, esses jornais aí de grande circulação. E acontecer também esse erro de não ser publicado esses editais nesses jornais de grande circulação. Outro erro muito comum, fluxo do processo com anomalia de etapas sincopadas. O que seriam etapas sincopadas? Etapas puladas. Aquilo que eu já havia falado. A pessoa ela autua o processo e o processo administrativo ele tem um fluxo dentro do órgão, da secretaria, por exemplo. Ele tem um monte de órgãos que ele precisa passar para dar sequência direitinho ao processo. Né? Então, por exemplo, às vezes a nota de empenho é emitida antes da autorização. Isso aí é uma etapa sincopada. Você precisa da autorização do ordenador, daí vai para a área financeira e ele emite a nota de empenho lá. Então, acontece muito esse problema nas secretarias que a gente observa, que pulam-se etapas. Então, deveria passar do órgão 1 para o órgão 2 para o órgão 3, vai do 1 para o 4. Depois volta para o 3, que é tudo errado, né? Então o processo ele tem um caminhamento, vamos dizer, ordeiro, né? Ordenável, né? Que tem que passar pelas etapas corretas. E falta de documentação de processo também é muito comum. Parte de gestão de contratos, a gente teve os maiores problemas aqui. Falta de documentação fiscal da empresa contratada. Toda vez que a gente vai assinar um contrato com um órgão público, você precisa de umas documentações aí básicas, que é o FGTS dos funcionários da empresa, o INSS e o ISS recolhido, no caso, para a prefeitura. Né? Ou seja, precisa ter a regularidade fiscal. Contrato verbal. Alguém sabe o que é contrato verbal aí? A gente tem, por exemplo, um contrato assinado e ele tem que ser renovado porque não acabou a prestação de serviço. Então, antes de vencer o contrato, você precisa fazer o termo de aditamento, certo? O que acontece? Às vezes, por negligência do órgão, passa-se o tempo, né, e faz o termo de aditamento, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, 3 meses depois. E esse período entre o vencimento de um e a assinatura do outro, como é que fica? Que a gente chama de contrato verbal, né? A empresa não tá garantida, porque ela está trabalhando sem ter contrato. Isso é uma irregularidade grave. Né?
Então também aconteceu bastante aí. Execução em desacordo com o objeto. Se faz um contrato para uma coisa e acaba, ao longo do tempo, desvirtuando o objeto do contrato e acaba se fazendo outra, né? Falta de fiscalização do gestor. Isso também é uma coisa... Se houvesse a fiscalização do gestor, muitos desses problemas seriam minimizados. Prestação de contas deficiente por parte da contratada. Quer dizer, toda vez que a gente tem um contrato que se estende ao longo do tempo, existe a necessidade de uma prestação de contas. Certo? Isso aí a gente observa muito em convênios. Né? Em convênios ou mesmo com contratos normais, com construtoras, etc. Então, essa prestação de contas, normalmente, ela tem que ser, ela é rigorosa, né? E se existe alguma deficiência aí, às vezes pode pôr por terra um convênio. Às vezes o convênio tem uma boa intenção e peca justamente nessa prestação de contas. As pessoas às vezes não dão muita importância na prestação de contas. E ela pode inviabilizar o convênio. Ausência de garantia, aqui prestação de contas, ausência de garantia contratual. Normalmente em contratos de obra existe uma necessidade de uma garantia que a gente chama de caução. Normalmente em torno de 5% do valor da obra. Então, se por um acaso a empresa não cumpre exatamente o que estava contratado, a prefeitura teria direito a usar essa caução para ressarcir eventuais prejuízos. Ausência de apólice de seguro de responsabilidade civil, isso também é um problema normalmente em obra de engenharia. Falta de planilha de quantitativos e custos unitários do projeto. Isso aí é uma coisa que está pegando muito hoje. Tá? Eu não posso fazer um contrato de obra, não posso fazer nenhum edital de obra, se você não tem um projeto básico do que vai ser feito. Então, o projeto básico, com custos unitários, dizendo exatamente o que vai ser feito, ele é fundamental até para estimar os custos. Né? Então, acontece muito de se fazer um edital, de se assinar um contrato sem a planilha de custos e do projeto básico. Contrato firmado com consórcio, mas assinado com empresas de per si. O que significa isso aqui? Quando você assina um contrato com consórcio, você tem que assinar, o consórcio normalmente é um conjunto de empresas que se unem para determinado fim. Então, vamos dizer, duas empresas de engenharia se unem para fazer uma obra, um conjunto habitacional. Então, essas empresas têm que tirar um CNPJ, esse consórcio ele tem que ter um CNPJ próprio, e a prefeitura assina esse contrato com o consórcio. Então, os representantes do consórcio, que tem aquele CNPJ próprio, assinam lá o contratinho. O que acontece aqui nessa irregularidade? Em vez de a prefeitura assinar com o consórcio, assina com as empresas. Então, se a prefeitura como contratante e a empresa A e a empresa B como contratada, quando deveria ser o consórcio A mais B. Entenderam? Então, isso aqui é um erro também muito comum. Falta de cláusulas para casos de rescisão contratual. Vocês que são advogados aí sabem que todo contrato tem que ter cláusula de rescisão. A gente pegamos aí vários problemas que não conseguia rescindir o contrato por falta de cláusula de rescisão contratual. Quer dizer, um erro até meio elementar, né, para quem conhece contrato. Incoerência, inocorrência da aplicação de multa na gestão do contrato. Normalmente esses contratos com órgão público, eles têm uma cláusula de multa. Se você não está cumprindo exatamente as cláusulas contratuais, você pode ser multado. Então o que acontece? Que a prefeitura às vezes vai adiando, né, essa punição ao contratado, né, até pelo fato de ter um bom relacionamento com o contratado, vai adiando, daí o contratado quebra e o Tribunal de Contas fala, pô, mas por que você não multou? Né? A multa ela tem que ser assim, no momento que o contratado não está prestando serviço direito, ele tem que ser advertido, continua prestando errado, multa. Né? E às vezes o órgão público peca nisso aí, ser bonzinho demais. Né? Não multa e é uma irregularidade que o tribunal também não perdoa. Itens extracontratuais não formalizados no termo de aditamento. Você faz um termo de aditamento, às vezes você tem um contrato,
e por decorrência lá de algumas situações, vamos dizer, que não foram previstas, o objeto do contrato ele começa a se desvirtuar um pouco. Então, você fez, por exemplo, uma obra de engenharia, encontrou um problema lá que precisava fazer uma intervenção que não estava prevista no contrato. Você tem que fazer a intervenção. Então, normalmente é feito, só que você precisa fazer o quê? Um termo de aditamento, tá? Para corrigir o objeto. Então, nessa irregularidade, aconteceu a distorção, só que não foi feito o aditamento. Você percebe que realmente é muita coisa, né? Tem que estar atento em todos os detalhes aí do contrato, né? Pagamento é maior que o executado, isso é grave. Isso às vezes acontece numa obra que tem muitas medições ao longo do ano e por alguma contingência, não estou justificando, tá? Não poderia acontecer isso. Às vezes a prefeitura paga um pouco mais na frente e compensa depois esse valor na medição seguinte. Mas de qualquer forma é errado. Não pode pagar mais do que foi executado. Para isso que tem a medição. Quer dizer, mediu 8, tem que pagar 8. Mediu 10, tem que pagar 10. Não pode medir 8 e pagar 10. Tá certo? Foi o que aconteceu aqui. E tomou um pau do tribunal. Onde é que está aqui? Onde é que eu estou? Preços maiores que o da tabela EDIF. EDIF é um departamento da Secretaria de Obras e Infraestrutura, da Prefeitura, que ela tem um sistema de tabelamento de preços, tanto de mão de obra como de matéria-prima, de material. Então ela sabe quanto custa o metro quadrado do asfalto, o metro cúbico do concreto, ela tem tudo isso aí tabelado. E quando a gente faz uma licitação na Prefeitura, a Prefeitura faz uma licitação, aqueles preços unitários que eu falei que são necessários, eles não podem ser maiores do que os da tabela EDIF. Porque se a EDIF já provou que o metro cúbico do concreto custa X, então eu não posso fazer uma licitação com metro cúbico maior que X. Certo? Então, a tabela EDIF ela serve de parâmetro, né, para nortear os preços públicos aí na área de obras. Então, o que acontecia é que tinha preços maiores da tabela EDIF. Daí, o tribunal pega com certeza. Infringências a cláusulas contratuais, de modo geral. Falta de registro no SERI, que é um sistema eletrônico de remessa de informações, que isso é do próprio tribunal. Contrato em desacordo com o edital. Isso também, por incrível que pareça, acontece. O cara faz um edital para fazer um determinado assunto e assina o contrato com outro objeto diferente daquele que estava previsto no edital. É coisa de louco, né? Faz coisa de louco, mas não é. E aqui eu tenho no último aqui, não sei se está dando para ler direito, emergência fabricada por falta de controle na vigência do contrato. O que é uma emergência fabricada? O contrato de emergência é aquele que dispensa a licitação. Por exemplo, inundou um bairro ou desbarrancou um morro e tem muita gente lá desabrigada, etc. A gente precisa fazer a contenção desse morro. O que faz? Contrata uma empresa de engenharia a toque de caixa, né, pega assim, sei lá, rapidamente os menores preços, né, e a empresa vai lá e faz a contenção tal para evitar o mal maior. Então isso é um contrato de emergência, certo? Você não tem tempo de fazer a licitação leva às vezes 3 meses, 6 meses. Na emergência não tem como fazer. Então se contrata a empresa que estiver mais perto, vamos falar assim, para fazer esse trabalho. O que é uma emergência fabricada? Às vezes você precisa ter um contrato que você vai fazer daqui a 6 meses e o órgão público ele vai postergando. Ele não vai fazer essa licitação. Quando chega a ser um mês e meio, para vencer o contrato, vamos fazer a licitação. Daí sai todo mundo correndo para fazer a licitação e, evidentemente, não dá tempo. Tá certo? Às vezes tem problemas, tem prazos legais que você tem que obedecer na licitação, para da publicidade, etc., e estoura o prazo do contrato. E às vezes é um serviço essencial, por exemplo, coleta de lixo. Não estou dizendo que aconteceu isso, mas vamos dizer, um serviço tipo coleta de lixo. Não conseguiu fazer a licitação, então o que faz? Faz o contrato por emergência. Pega a empresa que normalmente está prestando o serviço e aí ela continua prestando esse serviço até dar tempo de fazer a licitação. Qual que foi o erro aí? Foi uma emergência, concorda? Não pode ficar sem o serviço. Mas qual que foi o erro? A licitação tinha que ter sido vista 6 a 8 meses antes. Certo? Por isso que está aqui, ó.
Emergência fabricada, por falta de controle na vigência do contrato. Então, o gestor do contrato, ele falhou. Tá? Ele tinha que ter visto que o contrato vai vencer daqui a 6 a 8 meses, ele tinha que ter feito essa licitação com prévio, com brevidade, né, com antecedência, para dar tempo de, se acontecesse algum problema, não cair na emergência. Tá? Então, acontece essa famosa emergência fabricada. Isso aqui também acontecia bastante, mas o tribunal não perdoa esse tipo de coisa. Então, esses foram os principais problemas na área de contratos. Agora vamos na última área nossa aqui, que é a área de licitação, onde a gente encontrou também 32% dos problemas. Primeira, falta de pesquisa de mercado para elaboração de preço de referência. Então, toda vez que a gente vai fazer uma licitação, a gente precisa ter uma base de preço. Então, o que se faz? Uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado me dá um preço médio do que se vai fazer. E com base nesse preço médio, que a gente chama de preço de referência, a gente elabora o edital. Então, muitos problemas aconteceram, que a pessoa entra com o edital, lança o edital e não tem o preço de referência. Por que é importante o preço de referência? Porque eu posso pegar, por exemplo, 10 pessoas que participam da licitação e eu pego lá o menor preço. Daqueles 10 eu vou pegar o menor preço. Mas quem garante que esse preço menor que eu estou pegando aqui, ele é o menor preço de mercado? Eu preciso ter uma base, né? Então eu faço, vamos dizer assim, por fora uma pesquisa de mercado, né? Essa pesquisa ela vai fazer parte do edital. Eu falo, não vou comprar caneta, né, por preço menor que X, tá? Que é o preço básico lá da minha pesquisa. Então, se vierem lá os participantes e me derem um preço maior que X, mesmo que dos 10 lá pegue o menor, ele tem que ser menor que a minha pesquisa, porque senão eu inviabilizo a licitação. Eu posso cancelar a licitação. Então, o preço de referência ele é importantíssimo. Então, acontecia nesses casos aqui muito edital elaborado sem o preço de referência. Falta de pesquisa de mercado para validação da ata de registro de preço. O que seria uma ata de registro de preço? A ata de registro é uma licitação que a prefeitura faz de forma global, vamos dizer, para comprar papel sulfite. Então, a prefeitura vê que todas as secretarias que precisam de papel, faz uma licitação gigante para comprar papel para todo mundo. Então, essa licitação a gente chama de ata de registro de preço. Então, todos os órgãos da prefeitura que precisam de papel vão lá nessa empresa que ganhou a ata e compram, sem precisar licitar novamente, tá certo? Só que para uma ata de registro de preço, normalmente ela tem uma validade de 1 ano. E, às vezes, nesse período de 1 ano, pode acontecer do mercado ter uma certa sazonalidade e o papel, por exemplo, despencar. O preço do papel, estou dando exemplo do papel, né? Então, o que tem que fazer o gestor público? Apesar dele ter um preço de ata já definido que ele poderia comprar, ele tem a obrigação de checar esse preço. Então, o que ele faz? Ele faz uma pesquisa de mercado, né, e checa se aquela ata está válida. Se aquela ata continuar com o preço menor, ele compra da ata. Senão, ele tem por obrigação comprar do local que ele achou o menor preço. Então, acontecia também o órgão público, vou comprar da ata. Aí não se preocupa com essa pesquisa que ele é obrigado a fazer também. Apesar de ter a ata, ele precisa fazer a pesquisa. Cláusulas restritivas de competitividade. O que seria essa falha aqui no processo? Toda vez que a gente faz um edital de licitação, a gente tem que dar igualdade de condições para todos os participantes. Então, o que acontece? Às vezes você começa a colocar muita restrição, a pessoa, sei lá, a empresa tem que participar, tem que ter 10 anos de experiência em obras de contenção, tem que ter não sei quanto de experiência na área tal. Aí você começa a restringir o número de empresas participantes. Tá? E às vezes não é necessário esse monte de restrições. Às vezes você precisa ter algumas restrições para pegar o pessoal qualificado. Mas nem sempre você precisa ter esse monte de restrições. Isso aí às vezes indica o quê? Que você está querendo dirigir a licitação para alguém, né, que está, vamos dizer assim, bem qualificado ali, uns 3 ou 4, etc., que tem todas
atende todos aqueles requisitos, né? E às vezes não precisa de todos esses requisitos. Então isso seria uma restrição à competitividade. O tribunal também pega. Se não exige tanta restrição, não tem por que ter esse volume de restrições. São cláusulas restritivas à competitividade. Isso pode anular, inclusive, um edital. A ausência de justificativa de indicadores econômicos financeiros no edital, caracterizando a restrição, mesmo caso. Às vezes você precisa colocar indicadores econômicos financeiros, colocam indicadores demais e acabam restringindo a competitividade. Às vezes tem dispensa de licitação não caracterizada. Para você ter uma dispensa de licitação, ela precisa preencher uma série de quesitos, que está lá na Lei 8666. Às vezes não preenche aqueles requisitos e o órgão público contrata com dispensa de licitação. Dispensa de licitação por emergência, também não caracterizada, foi um exemplo que eu dei já da emergência fabricada, né? E a dispensa de licitação caracterizando fracionamento. Isso aqui também é uma coisa muito comum. Às vezes o órgão público ele tem até um limite máximo que ele pode comprar por dispensa de licitação. Eu vou comprar material de informática. Até R$8.000 eu posso comprar com dispensa de licitação. Então eu faço a minha cotação, pego 3 preços, monto o processo e compro 9.999,99 de material, então dispensa de licitação. Daqui a um mês, 15 dias, eu vou lá, faço um outro processo, né, de 7.999, compro mais material de informática. Daqui a 20 dias vou lá e compro de novo. Isso aí está caracterizando o quê? Fracionamento. Tá? Na realidade, a minha necessidade de material, aqui que era 20, 30 mil, eu dividi isso aí em quatro etapas para cair na dispensa de licitação. Tá? Então, isso aí é uma prática usual para ganhar rapidez, etc., mas é totalmente irregular. Então, isso chama-se fracionamento. Você fraciona a tua necessidade de consumo. Outro problema é falta de documentação dos participantes. Quer dizer, toda a licitação ela exige uma gama de documentos para você poder participar da licitação. E às vezes, faltando documentação, a empresa participava da licitação e às vezes até ganhava e prestava o serviço e faltava muitos documentos aí, né? Ela não poderia, nesse caso, ter ganhado ou participado, ou mesmo participado da licitação. Descumprimento da cláusula do edital também, casos com recorrência. Ausência de planilha de quantitativos e preços unitários no edital. Da mesma forma que eu preciso de planilha de quantitativo de preços para assinar o contrato, eu também preciso dessa planilha compondo o meu edital. Objeto incompatível com ata. Eu citei esse exemplo para você. Faz uma ata de um jeito e o objeto é de outro. No caso de consórcio de obras, falta de divisão expressa dos percentuais de participação de cada empresa. Então, vou fazer um consórcio de obras, vou fazer um conjunto habitacional e ganhou a empresa A com a empresa B fazendo parte de um consórcio. Nesse consórcio precisa estar especificado exatamente qual que é o percentual que vai entrar a empresa A e qual é o percentual que entra a empresa B. Tá, isso para a prefeitura poder pagar, vamos dizer, se entra 70% a 30%, por exemplo, 70% para a empresa A e 30% para a empresa B, a prefeitura, quando fizer a medição e o pagamento, tem que pagar 70% para a empresa A e 30% para a empresa B. E às vezes nessa documentação não diz exatamente a divisão desses percentuais. Isso é uma irregularidade. Inexistência ou deficiência de projeto básico no edital. Isso é um erro crasso que a prefeitura está procurando corrigir aí com certo empenho. A necessidade de projeto básico no edital. Você não consegue quantificar, em termos de custo, de prazo, de qualidade, nenhuma obra que não tenha o projeto básico executivo. Certo? Isso é a mesma coisa que você for fazer uma casa sem projeto arquitetônico. Certo? Como é que você vai quantificar quanto você vai gastar na casa, qual a qualidade dos materiais que você vai
colocar na casa se você não sabe nem de que jeito vai ser a casa. Tá certo? Isso até para o planejamento financeiro de quem vai fazer isso. E violação do princípio da economicidade, que é aquele princípio que pede o menor preço com a melhor qualidade. Então esses foram, dá mais ou menos uns 40 tipos de irregularidades aí que foram apontados nesse estudo. Desses 40 tipos, como vocês lembram, 70% está na área de contratos e licitações. E 8% na área financeira e 20% na área de gestão administrativa. Qual que era o objetivo disso? Adequar o planejamento e a execução dos cursos de curta duração da escola em conformidade com os resultados alcançados por meio dos indicadores. Ou seja, esses indicadores eles vão nortear o quê? Primeiro, o tipo de problema que mais ocorre na prefeitura. Certo? Isso aí até para o Tribunal de Contas é interessante, para a própria prefeitura é interessante. Nós temos esses indicadores por secretaria. Agora a gente vai sentar com o pessoal das secretarias e tentar a solução customizada para eles. Mas é importante para quem? Principalmente para quem? Para a escola, para nortear os cursos. Se a gente sabe, por exemplo, que 70% dos problemas hoje estão na área de contrato e licitação, nós vamos nortear os nossos cursos para a área de contratos e licitações. Tá certo? A gente já tem os cursos financeiros, já tem os cursos de administração, temos os cursos de contratos também e licitações, só que a gente vai dar mais ênfase a esses cursos, né? Propor uma grade talvez maior, mais diversificada, com base nessas irregularidades que a gente encontrou, a gente vai permear esse material junto com o material que já existe hoje, para dar, vamos dizer, ênfase nesses problemas que estão ocorrendo. Os principais erros são esses, então vamos ensinar a fazer direitinho. Tá? Então essa é a principal razão desse estudo. Certo? É nortear a escola para dar o curso certo para o nosso cliente, que é a Prefeitura de São Paulo, cometer menos erros possíveis.